beira-mar Cristo estava, muita gente a ouvir as palavras que ensinava, e assentado no verbo fez fluir, e assentado no verbo fez fluir. Muitas coisas ele dizia, dentre elas ressaltou: o semeador com primazia, a semente a terra lançou. Sim, a semente a terra já lançou. É tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear. Sim, a palavra de Deus pregar, sim, a palavra de Deus ensinar, sim, a palavra de Deus cantar. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai. Sejam bem-vindos mais a um culto online para o lar. Queremos que nesse instante em diante a gente separe pelo menos essa horinha para a gente poder, no nosso lar, na nossa casa ou em qualquer lugar que puder estar fora do tempo, mas podemos adorar a Deus também neste mesmo programa dentro. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto online para o lar. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, todos aqueles que estão ao seu redor, principalmente o nosso querido Brasil. Pelo destino cruel e vil, mostrou que é tempo de semear. Se na terra boa está, muitos frutos produzirá, muitos frutos produzirá, para a glória de Deus cantar. É tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear. Sim, a palavra de Deus pregar, sim, a palavra de Deus ensinar, sim, a palavra de Deus cantar. Chegamos, Senhor, à Tua presença, em o nome de Jesus. Receba-nos segundo a Sua bondade e misericórdia, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar a você para fazer, junto comigo, se assim puder, a leitura da Palavra de Deus, que está escrita em Apocalipse, capítulo 14, os versículos de 6 a 7. Diz assim a Palavra de Deus: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho do reino para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
Se puder, canta com a gente. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, dizendo: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lindos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar, cantando: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, glória ao Senhor. Bendito seja sempre o Cordeiro de Deus. Vamos orar nesse momento, abrir o nosso coração, a nossa alma, para aquele que é, que era e que há de vir. Bendito seja o Senhor, grande e poderoso Deus, o Senhor que habita nos céus, nesse alto e sublime lugar, Deus perfeito, Deus que é amor, Deus justo, Deus fiel. Nós nos rendemos aos teus pés, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Queremos contemplar a tua glória, queremos manifestar ao Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão, reconhecendo que o Senhor, somente o Senhor, é Deus, e fora do Senhor não há outro Deus. Deus Criador, Deus sustentador de todas as coisas, Deus que se fez homem e habitou entre nós na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário, ressuscitou dentre os mortos e voltou ao céu, e um dia há de voltar para buscar de todas as tribos, povos e raças aqueles que receberam ao teu Filho, Pai eterno, como Senhor e Salvador. Nós nos rendemos a ti. Receba-nos, Senhor, sempre na tua presença e para a tua glória, em o nome de Jesus Cristo, o que vive e reina para sempre. Amém. Vamos cantar um hino congregacional para o louvor do nosso Deus. Quero ser um vaso de bênção. Um vaso de quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do
céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Esse é o desejo de todo servo de Deus, querer ser um instrumento na mão do Senhor. Neste momento nós vamos passar a nossa reflexão da palavra de Deus. Bem, eu quero continuar a nossa reflexão a respeito da semeadura, dizendo que é tempo de semear, crendo que Deus está nos chamando, nos convocando para aproveitar todas as oportunidades que tivermos e que não tivermos para semear todos os conceitos, todos os ensinos, seja com todos os recursos que temos, seja através da pregação, através do ensino, através do próprio canto também, um grande recurso que Deus nos dá para semear a santa e boa palavra de Deus. E o meu tema para esse momento é semeando a palavra que produz a fé. Semeando a palavra que produz a fé. Isso está baseado em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que é o meu texto básico, fundamental. É um texto conhecido da maioria daquelas pessoas que amam a evangelização. O texto que vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo, e ouvir a palavra de Cristo. Eu sou o seu pastor Joel. Não esqueçam de mim. Bem, quero dizer fundamentalmente isso, de tudo que li a respeito, de tudo que tenho aprendido a respeito da comunicação da palavra de Deus, da evangelização, e baseado nas Escrituras Sagradas, eu quero afirmar que é a palavra de Deus pregada
e interagida com o ouvir dos homens, que produzirá a fé salvadora para cada indivíduo. Aparentemente, eu não disse nada de diferente, e nem posso dizer diferente, eu não posso dizer o que a Bíblia já disse. Bem, mas quero destacar que é a interação, ou seja, não basta apenas ouvir, mas esse indivíduo precisa interagir com o que ele ouve. E a partir dessa interação é que essa fé há de produzir, essa mensagem, essa palavra de Deus, há de produzir fé no coração do homem. E em se tratando de fé, é notório para os estudiosos da Bíblia que essa é a palavra de Deus ensinada que vai, com certeza, produzir essa fé. Mas quero aqui, de imediato, afirmar que, de um modo geral, é impossível para o homem ter uma qualidade de vida melhor sem fé. Mesmo se a gente não utilizasse o texto fundamental que nos ensina em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza de coisas que se veem, ou melhor, que se esperam, e convicção de fatos que se não veem. Entretanto, eu preciso aqui fazer uma distinção entre fé e fé. Tem aquela fé que eu chamo de fé natural. A segunda fé é a fé salvadora. A teologia chama de fé salvadora. A terceira fé, o tipo de fé, no contexto bíblico, é a fé carismática. Assim também a teologia nos ensina. Bem, em termos de fé natural. A fé natural, tal como os talentos naturais, ela é formada também na interação entre o bebê, a criança, o adolescente, com seus progenitores. Isso se dá quando se tem uma regularidade de provimento, de cuidado, proteção para com os seus filhos. Ações essas que, tendo então essa regularidade, elas ficam inseridas na personalidade do indivíduo, que há de propiciar a eles, quando se apresentar a necessidade de exercer confiança, certeza, esperança até, há de propiciar para eles o uso dessa fé natural. Esta fé, portanto, essa fé natural, é resultante das interatividades primárias regulares dos pais para com seus filhos. Eu quero dizer o contrário disso também, quando o bebê não tem uma alimentação regular, naquelas 3 horas, se de 3 em 3 horas, não tem aquele cuidado quando está precisando de ser higienizado, isso ficará inserido de insegurança na vida dessa criança. Por outro lado, como já afirmei, se há uma regularidade de provimento, de cuidado, de zelo, evidentemente, essa criança há de ter uma possibilidade maior de, quando for necessário, e dela exercer essa fé natural, ela vai ter maior facilidade. O segundo tipo de fé é chamado a fé salvadora. Da mesma forma que é natural, ela procede das inter-relações entre pessoas distintas. A fé salvadora é subproduto de uma relação tripartite. Deus, em sua palavra,
o pregador, que é usado por Deus para pegar a palavra, e o ouvinte. Então, nessa relação tripartite, ou seja, cada um tem sua parte, Deus separa o mensageiro. O mensageiro tem a missão de comunicar a palavra. O ouvinte também tem a missão de trabalhar essa palavra em si mesmo. O terceiro tipo de fé é a fé carismática. A fé carismática, ela é exclusiva para aqueles que já têm a fé salvadora. Sem a fé salvadora, não há possibilidade de ter a fé carismática. Você me perguntaria, mas todos têm a fé carismática? Todos os salvos têm a fé carismática? Dom espiritual. Bem, nem todos. Todos creem, enquanto salvam a ter a fé salvadora, todos creem que há um só Deus, um só Senhor, um Salvador. Todos cristãos que se renderam a Jesus e confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, creem que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, há de voltar, e aquele que se arrepender dos seus pecados e se entregar e viver com Cristo, caminhando com seus ensinos, tem vida eterna. Sim, todos os cristãos têm, mas nem todos têm a fé que transporta os montes. Nem todos têm a fé para andar por cima das águas. Nem todos, tal como aquele homem do passado, têm aquela fé de cuidar de crianças e crianças. Chega na hora do almoço, não tem nada. Coloca todas as crianças, ele colocava todas as crianças naquela mesa e orava, mas todos sabiam. Os cozinheiros sabiam que não tinha nada. Mas ele sentava com as crianças e orava e agradecia a Deus pelo alimento. Terminava de orar, havia o caminhão chegando com a alimentação. Essa é a fé carismática. Essa que a gente pede a Deus. Evidentemente, esporadicamente, a gente pode ter também esse tipo de fé, essa fé carismática. Então, nós temos esses três tipos de fé bem distintos: a fé natural, a fé salvadora e a fé carismática. Nesse sentido, eu quero desenvolver esse tema, como já vos falei, semeando a palavra que produz a fé. E o texto que eu citei, Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem pelo ou por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17, a leitura da NVI. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a palavra produz fé por sua transcendência. Transcendente é aquilo que vai além, no sentido espiritual ou filosófico, está relacionado a que está mais além do mundo natural. Entretanto, assim, mais precisamente, transcendência tem a ver com não estar limitado a espaços físicos, geográficos, seja eles quais foram, que seja mesmo espirituais. O texto em Isaías, capítulo 55, versículo de 8 a 9, nós lemos assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A palavra de Deus nos deixa diante dessa perspectiva de transcendência. Os pensamentos, palavras, os ideais de Deus são bem mais além, ultrapassa qualquer dimensão humana.
Em primeiro lugar, transcender, como eu disse, é ultrapassar os limites, sejam eles filosóficos, espirituais ou naturais. A palavra de Deus transcende, em primeiro lugar, superando o tempo. Em Marcos 13, versículo 31, a palavra de Deus diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Céus e terra. Em primeiro lugar, essa palavra passar dá uma conotação, tem uma conotação de tempo. Tempo, o tempo cronológico. Nós temos essa prisão, nós estamos presos dentro de uma cronologia, que seja segunda, terça, quarta, horas, anos, estamos presos nessa esfera, nossa limitação. Porém, a palavra de Deus não está presa ao tempo. E quer dizer com isso que ela não envelhece, ela não fica obsoleta, ela não caduca de jeito nenhum. Como eu disse, os pensamentos dos homens passam, as filosofias dos homens passam, a ciência passam, mas a palavra de Deus é sempre viva, atuante. Ela supera, ela transcende ao tempo, ela não está presa ao tempo. Por outro lado também, a palavra de Deus transcende, superando o conhecimento humano. É o texto que lemos ali anteriormente, de Isaías capítulo 55, versículos 9 a parte C, que diz assim: e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Qual a distância do pensamento do homem? Qual é a distância da fala dos homens para a fala de Deus? A fala de Deus está muito, 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 muito mais acima de qualquer fala humana. É essa palavra que você, semeador, testemunha, comunica, que não envelhece, que não fica obsoleta, mas sempre viva, atuante. Passa céu, passa terra, mas as palavras do Senhor, elas não passam, são sempre vivas. O que meu pai ensinou, o que o pai do meu pai ensinou a ele, não lembro se o pai do meu pai, o pai do pai do meu pai, ele também conhecia o Senhor, mas meu avô conheceu o Senhor, meu pai conheceu o Senhor, tanto de pai, quanto de parte de pai, quanto parte de mãe. A mesma palavra que eles cantavam, ensinavam, é a mesma palavra que eu ensino aos meus filhos, ela não envelhece, é sempre presente. E não há pensamento de homem que possa ultrapassar ou colocar de lado os pensamentos de Deus. Você tem lá os 10 mandamentos, dito por Moisés, há séculos e séculos atrás. Ele é bem atual, bem presente. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso é vivo, é atuante no tempo presente. A palavra de Deus transcende, superando o tempo, superando o conhecimento do homem, mas também supera os espaços. Transcende nisso. Transcende no sentido do espaço geográfico, sim, de quilometragem, de países, como também do sentido antropológico, qual seja, de pessoas, tribos, raças e nações. Ela não está presa a uma nação, ela não está presa a um povo, ela não está presa, a palavra não está presa a um país. Diz Abacuque capítulo 2, versículo 4, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu poderia ler assim, porque a terra se encherá da palavra do Senhor, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não está presa naquele país onde ela foi dada, em primeiro lugar, ali na Palestina. Mas a palavra, ela é dita
e espalhada para todos. Parece que os nossos queridos israelitas não compreenderam aquela fala que Deus disse para o patriarca maior deles, Abraão: Abraão, em ti serão felizes todas as famílias da terra. Não será só a família dos judeus ou dos israelitas, mas ela é para todo o povo, todas as nações. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus Cristo também faz essa afirmação: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Percebe? Em todo o mundo. Alguém poderia dizer: ah, não, mas os israelitas estão espalhados no mundo inteiro. Mas olha, especificamente, a todas as nações, a todas as nações, a palavra de Deus transcende, ultrapassa cada nação, desde a primeira que começou, a nação israelita, e pela graça de Deus chegou a nação brasileira, essa que a gente tem orado nesses dias de quarentena. Não só a nossa nação, mas o mundo inteiro, que precisa ouvir a palavra de Cristo, que precisa ouvir a palavra de Deus. Ela transcende os espaços geográficos, antropológicos, ou que seja outros. A palavra de Deus ainda transcende esses espaços antropológicos, como lhes afirmei, como está escrito também em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus fala assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Em todos os lugares, em todos os instantes, em todos os momentos, em cada cantinho, tribo, línguas e nações, como diz o Apocalipse. Apocalipse 15:4 diz isso: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Observa, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos missionários. Estamos em campanha de missões mundiais no tempo presente. Mas missões mundiais é o ano inteiro, é o tempo todo. Todas as nações, até os confins da terra. Ele diz: todas as nações virão à tua presença e te adorarão. A mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, há de produzir fé se nós levarmos essa palavra a todas as tribos, raças, línguas e nações. Ela veio para isso, para transcender. É natural dela, entende? É natural, é inerente à palavra de Deus. Ela já veio com essa vocação, a vocação de transcender. Israelitas seria a nação sacerdotal, que seria usado por Deus para levar essa mensagem ao mundo inteiro. Infelizmente, como nação, eles não entenderam, mas graças a Deus, e tiveram vários deles que se renderam a Jesus. Se não fosse isso, o Evangelho não chegaria até nós. Lucas, João, Marcos, Mateus, Pedro, Tiago, tantos irmãos, e Maria, tantas Marias que conheceram a Jesus e foram comunicando, e chegou até nós a mensagem do Evangelho. E mais ainda, mais detalhadamente, mais especificamente, a palavra de Deus transcende também, superando a personalidade humana. Agora é o indivíduo, esse mundo que somos cada um de nós, esse universo que somos cada um de nós, as coisas que são bem presentes no nosso interior. A palavra de Deus diz assim:
Hebreus 4, me falha a memória, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É interessante como essa fala de Deus, através de seu servo, ela é viva, é eficaz, é penetrante. Por mais que o homem tente se fechar. Alguém diz assim, mas não adianta falar com aquele indivíduo porque ele é ateu. Em outras palavras, ele tem barreiras, ele tem muralhas que impedem chegar a palavra de Deus no coração dele. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, ela penetra lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. E não há criatura alguma, por mais dura, por mais cruel, por mais esquisita que seja, que ouvindo a palavra de Deus, ela não vá produzir alguma coisa no coração desse indivíduo. Ela supera as barreiras que os próprios homens colocam em si mesmo. Ela não tem medo de barreiras. A palavra de Deus, ela não só é transcendente na produção da fé, mas a palavra de Deus também produz fé por sua imanência. Imanente é aquilo que existe em determinado objeto inseparável dele. Observa só o que diz João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E seguindo mais tarde, e a palavra habitou entre nós. Era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Dizendo com isso que Deus habita em sua palavra. A palavra de Deus habita nele. Em Atos capítulo 10, versículo 44, é bem isso mesmo. Está lá o apóstolo Pedro testemunhando na casa de Cornélio. E diz assim o texto: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Percebe? O que Pedro está fazendo na casa de Cornélio? O Pedro está pregando a palavra de Cristo. Pedro está pregando a palavra de Deus. E quem entra no coração daquelas pessoas? O Santo Espírito. E quem é o Espírito? Ora, o Senhor é o Espírito. Deus é Espírito. Então, quando você prega a palavra de Deus, Deus se faz presente na palavra. Prega a palavra, semeador. É levar Deus aos homens. Ou melhor, é ser usado por Deus para ser canal para que Deus chegue no coração do homem. Nessa imanência da palavra existe um determinado objeto inseparável dele. É imanente porque ela é poderosa. Primeiro, poderosa para destruir sofismas. Sofismas é um conjunto de pensamentos que tem como objetivo enganar. Em outras palavras, é uma grande mentira. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 4 a 5, diz assim:
Porque as armas da nossa milícia, guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos, os sofismas, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo os conselhos, os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe qual é a maior, como é construída a maior fortaleza para destruir ou tentar impedir o avanço do reino de Deus, ou seja, que as pessoas se rendam a Jesus? É a mentira. O pai da mentira cria fortalezas, torres, impérios, baseado na mentira. É como Jesus disse certa vez, citei em outra reflexão: se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis são essas trevas. Em outras palavras, se o conhecimento que você tem são trevas, é do mal, quão terrível é esse mal. Entretanto, a palavra de Deus é poderosa. Certa vez o salmista disse: é lâmpada, é luz, que dissipa as trevas. Então, semeador da palavra de Deus, não tenha receio, não tenha medo em compartilhar essa palavra para as pessoas que estão presas em fortalezas mentirosas, porque não há nada melhor para vencer a mentira, a grande mentira, do que a poderosa palavra de Deus. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Por isso, a palavra de Deus é imanente. A sua imanência mostra que ela é poderosa para libertar. João 8,32, tão falado no Brasil atualmente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus ainda diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra de Deus, não é o homem que liberta. É a palavra de Deus que é a verdade. Não há como combater a verdade poderosa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se faz presente em sua palavra. Entendeu? A palavra que produz fé, por sua imanência, ela produz fé porque é fiel. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele não é homem para que minta, nem descendente, filho de homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre.
Timóteo, 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se ele prometeu, ele cumpre. Por isso, servo de Deus, semeador da palavra, creia nessa palavra que não mente, essa palavra que não volta atrás. Ela segue sempre em linha reta, não é desviante, nem caminhos tortos, mas é reta. Deus é fiel. A sua palavra é fiel. Ainda que os homens sejam infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Portanto, queridos irmãos, semeador da palavra, essa palavra para a produção de fé, ela produz por sua transcendência natural dela. Ela supera o tempo, ela supera o conhecimento humano, ela supera as distâncias, sejam elas geográficas, antropológicas, ela supera o próprio indivíduo que tenta se bloquear para com a palavra. E ela é poderosa para produzir fé, por ser imanente, ou seja, Deus se faz presente na palavra dele. Portanto, a palavra de Deus é poderosa. Diga só uma palavra e o meu criado vai sarar. Vai. Ela é poderosa para destruir sofisma, mentiras, o reino das trevas, todo pensamento que se opõe ao pensamento de verdade de Deus. E ela é poderosa na sua imanência para libertar cativos, cativo de Satanás, cativo dos homens, cativo de si mesmos. Conhece a palavra e ela liberta. Finalmente, semeia a palavra que produz fé, semeador, porque ela é fiel. Ela não cai por terra, ela cumpre o que promete. Finalizando, o semeador da palavra de Deus precisa estar disposto a superar o tempo, o conhecimento humano, as distâncias geográficas e pessoais, e crer fundamentalmente que Deus está presente na pregação e que, portanto, ela é poderosa para derrubar fortalezas, sejam elas humanas ou diabólicas. E pregue a palavra que é fiel para salvar aquele que, abrindo o seu coração, creia que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Que Deus abençoe sua vida, semeador. Continue semeando a boa e santa palavra de Deus, para que muitos ainda que não têm essa fé salvadora, tão fundamental para a sua salvação, para a salvação deles. Pregue a palavra e ela há de produzir fé naquele que abrir-se, para que ela produza aquilo que Deus quer produzir na vida do ser humano. Não apenas vida eterna, mas melhor qualidade de vida, melhores pais, melhores esposas, melhores filhos, aqueles que andam sob a fiel palavra de Deus. Que Deus o abençoe ricamente, em o nome de Jesus. Amém.
Vamos orar, agradecer a Deus por O semeador saiu a semear para a sua glória, a semente santa em cada coração. Mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar. O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração. Mas na dura terra precisa trabalhar para pedras e espinhos arrancar e assim com vigor frutificar.